E aí pessoal, bem-vindos a esse novo quadro do canal, o qual ainda não escolhi um nome e eu tô aceitando sugestões. Vai ser um espaço onde eu adoto uma abordagem sensata e realista sobre tudo que envolve treinamento, nutrição, coaching e etc. Tudo baseado na praticidade e na minha experiência, e não somente na teoria. Nesse vídeo eu quero falar sobre algo que vem me acompanhado há uns bons meses, que é essa questão de volume de treino. Mais especificamente essa questão de volume de qualidade. Recentemente muita gente tem apontado que o meu volume de treino parece ser bem baixo em comparação com o que costuma ser promovido por aí. Inclusive, um abraço para o meu amigo treinador Águia, que me inspirou a fazer esse vídeo pelo fato dele não acreditar que eu faço de 4 a 5 séries para o meu quadríceps posterior de coxa por sessão, enquanto ele faz mais de 20. E, sinceramente, eu entendo ele. De fora pode realmente parecer muito pouco. Mas o que eu acho que é frequentemente ignorado é o ponto onde eu estou na minha jornada, tanto em termos de experiência quanto de nível técnico. Sem querer me gabar ou me exibir, longe disso, mas eu gosto de pensar nisso como uma analogia nas artes marciais. Quando você começa a treinar, você é um faixa branca. Você está aprendendo sobre movimento, controle e principalmente disciplina. Conforme você evolui, você avança nas graduações. Vai para a faixa amarela, laranja, verde, azul, roxa, marrom, até chegar na preta. Mas o ponto é, mesmo depois de atingir a faixa preta, ainda existem níveis além. Tem o primeiro grau, tem o segundo, terceiro e por aí vai. E é exatamente assim que eu vejo o meu treino. E o treino de todo mundo, na verdade. Nesse ponto da minha jornada, eu não estou apenas executando os movimentos, eu estou refinando eles. Hoje eu tenho 23 anos, e apesar de não parecer, eu já frequento a academia desde os meus 9 anos. Então eu desenvolvi a habilidade de manter o controle de cada repetição e desenvolvi a habilidade de manter o controle repetição após repetição, série após série, com uma intenção verdadeira. Meu nível de habilidade é como o de um faixa preta, e sinceramente, talvez até um pouquinho mais. Cada série que eu faço é trabalho de alto nível, então embora o volume possa parecer baixo, a qualidade é extremamente alta, e é por isso que funciona tão bem para mim. Dito isso, hoje eu quero explicar o que eu quero dizer com volume de qualidade e mostrar como você também pode desenvolver ele no seu próprio treino, independentemente do seu nível. Para mim não se trata apenas da quantidade de séries que você faz, mas do que você realmente faz com essas séries. Cada série precisa cumprir um certo padrão, e é isso que eu busco. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar a execução super consistente. Cada repetição, da primeira à última, deve ser padronizada. Isso não significa que é fácil, longe disso. Significa que você está no controle. Se a primeira repetição é limpa e firme, mas a 10ª parece uma bagunça, é sinal de que a qualidade se perdeu em algum ponto. Em seguida, eu preciso ver amplitude de movimento completa relativa ao seu objetivo, sem dor. Uma amplitude que seja apropriada à sua estrutura corporal, e não uma versão dita num livro ou que um influenciador do seu Instagram disse, mas um movimento que se sinta estável e forte para você. Não é sobre buscar um alongamento exagerado por vaidade, é sobre controle e conexão. Você precisa se mover dentro dessa amplitude sem desconforto e sem comprometer a forma. Por fim, é claro que o esforço importa e muito. Você precisa estar chegando perto da falha ou atingindo a falha dependendo do exercício. Não estou dizendo para você levar um agachamento livre até a falha, isso é muito mais arriscado. Mas para coisas como uma rosca direta, elevação lateral, cadeira extensora, exercício de panturrilha, só para citar alguns, esses são muito mais seguros de você levar até o limite. Ou seja, nos isolados que você vai explorar essa intensidade. Sobre esse conceito da proximidade da falha, eu aprofundei mais sobre ele em um post no meu Instagram, mas se vocês gostarem dessa série, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas voltando, imagina que eu te dou 10 dardos e peço para você acertar o centro do alvo. A maioria das pessoas vai simplesmente lançar e torcer pelo melhor. Talvez acertem uma ou duas vezes, mas a maioria vai errar o alvo completamente. Em termos de percentual, isso é muito ineficiente. A gente está falando de 10 a 20% de aproveitamento, não é o suficiente. É essa abordagem que eu quero que todos os meus alunos evitem. Não é sobre fazer mais e torcer para funcionar. É sobre aprender a fazer menos, mas com eficiência, para fazer cada série valer a pena. Eu recomendo começar com 4 a 8 séries por grupo muscular por semana, especialmente se você está no início ou ainda precisa aprimorar bastante a sua execução. Eu sei que para alguns isso pode parecer pouco para gerar hipertrofia, eu até entendo. É natural querer ver crescimento e achar que precisa fazer mais para conseguir isso. Mas aqui que está o ponto. Se você aumenta o volume sem ter a técnica para sustentar isso, não é eficiente e muito menos um volume efetivo de verdade. Você precisa reduzir para uma dose menor, como 4 a 8 séries de qualidade, e isso vai te dar o espaço para focar na técnica. E é isso que destrava resultados melhores no longo prazo. Você está construindo uma base sólida que vai te permitir mais volume produtivo depois. Você não está se limitando, você está se preparando. O foco aqui é desenvolver habilidade, especificamente a capacidade de mover uma carga de forma controlada e consistente de ponto A até o ponto B. Esse deve ser o foco por 1 ou 2 blocos completos de treino. Você vai fazer isso pelo tempo que for necessário na sua estrutura, até que a qualidade do movimento esteja completamente afinada. Escolha cargas que você consiga controlar, tipo, realmente controlar, sabe? Sem dar rebote, sem repetição desleixada ou então buscar atalhos.
Agora a gente precisa falar da cadência. E eu não tô pedindo para você cronometrar cada repetição, mas no geral, um tempo excêntrico de 2 a 4 segundos eu considero como o ideal. É como se você estivesse simplesmente resistindo à gravidade. Depois faz uma breve pausa na posição alongada, de 1 a 2 segundos, e explode na fase concêntrica de uma maneira que você ainda tem controle. Aí você vai pausar de novo. Isso te obriga a dominar o movimento. Isso mantém a carga humilde e reforça bons hábitos. Se você conseguir fazer esse estilo de treino e ele se tornar natural e repetível, repetição após repetição, série após série, você está no caminho certo. E quando chegar a esse ponto, pode remover as pausas. Elas não são para sempre. Só devem ser retiradas quando você souber que a forma continua limpa, mesmo sem elas. Com a execução afiada, é hora de começar a desenvolver sua capacidade de chegar perto da falha de uma maneira estruturada e progressiva. Nos próximos 1 a 2 blocos de treinos, o objetivo é treinar até a falha técnica. Ou seja, parar a série assim que a forma começa a se deteriorar. Isso te ensina a treinar pesado, sem sacrificar a qualidade e garante mais segurança. Mais uma vez, isso só deve ser aplicado a exercícios isolados e seguros, e apenas na última série de cada movimento, para não gerar uma fadiga excessiva. Depois disso, nos 2 blocos seguintes, ou até mesmo em um, o foco vai ser aprender a atingir a falha absoluta, quando a forma continua intacta, mas você fisicamente não consegue mover mais a carga. Ainda assim, isso deve ser reservado para exercícios isolados e controlados, como o trabalho de braço, elevação lateral ou panturrilha. E de novo, apenas na última série. E é aqui que entra o lado mental. À medida que a série se intensifica, especificamente nas últimas repetições, o desconforto aumenta naturalmente. A queimação começa a aparecer, a ansiedade sobe, e tudo no seu corpo pede para parar. Nesse momento você precisa se acalmar, manter a compostura e focar em executar a repetição, não em reagir ao desconforto. Você está naquela zona de lutar ou fugir. E o seu papel é lutar com total controle, é sobre dominar seu corpo, acalmar sua mente e finalizar a repetição com intenção. Cada fase se constrói sobre a fase anterior. Primeiro o controle, depois o esforço, tudo sem comprometer a forma. É assim que você conquista o direito de progredir de forma sustentável. Com a forma e o esforço alinhado, aí sim você começa a pensar em progressão. Existem vários modelos, mas o que eu costumo muito utilizar, especificamente para aqueles que ainda estão refinando tudo, é a progressão dupla. Suponha que sua faixa de repetição seja de 8 a 10. Você começa com 3 séries de 8, nas sessões seguintes você tenta adicionar uma repetição em cada série, até conseguir todas as 3 séries com 10 repetições, mantendo a forma limpa e consistente por 1 a 3 sessões seguidas. Isso significa que você dominou aquela carga e ganhou o direito de aumentar o peso de forma conservadora. Daí você vai voltar para 3 séries com 8 repetições, mas com a carga nova, garantindo que a qualidade se mantenha. É simples, limpo e te dá espaço para refinar a forma enquanto ainda avança na performance. Por isso que é uma ferramenta tão poderosa quando a prioridade é qualidade. Eventualmente você vai se perguntar, preciso adicionar mais série? E a resposta vai ser depende. Se seu desempenho continua melhorando, as cargas estão aumentando, as repetições subindo, sua recuperação está boa, continue no caminho. Você já está aumentando o volume por meio da progressão. Mas se estagnar, a gente precisa descobrir o porquê. E existem geralmente 2 causas. A primeira delas é a fadiga. Você não está se recuperando, se sente cansado, murcho, talvez um pouco ferrado, né? Nesse caso, não adicione mais trabalho. Adicione descanso e ou alimentação. Não séries. Nunca adicione mais séries nesse cenário. Na verdade, pode até ser necessário reduzir o volume. Isso pode significar dormir mais, comer mais, incluir dias extras de recuperação ou até ganhar um pouquinho mais de peso. Peso corporal mesmo. Se você precisar reduzir o volume, não veja isso como regressão. Veja como um reinício do seu ponto de referência. Você ainda está treinando, então não vai perder músculo e nem força. Mas agora, com menor demanda de recuperação, o seu corpo pode ser que volte a responder. E se isso melhora a sua performance, então, tecnicamente, você está aumentando o volume relativo a essa nova base. Isso ainda assim é progresso, e de forma muito mais sustentável. A segunda causa é a adaptação. Você está se recuperando bem, se sente bem, mas você realmente está travado. Nesse caso, um pequeno aumento de volume pode ajudar. Adicionar apenas 1 ou 2 séries por grupo muscular por semana já pode ser o suficiente. Não vai aumentar tudo de uma vez. Mantenha por pelo menos 4 semanas e avalie os dados, e não os seus sentimentos. Quando eu falo dados, eu quero dizer as suas cargas e repetições realmente estão subindo novamente? Você está vendo mudança visual ou então algo mensurável no seu físico? Não tome decisões baseadas em insegurança, impaciência ou medo. Você pode achar que não está progredindo rápido, mas o processo é gradual. Deixe os dados mostrarem se o ajuste está funcionando, e não as emoções do momento. Para resumir tudo isso, o volume de qualidade não é sobre fazer mais por prazer, é sobre ter direção. É sobre se tornar mais eficiente, conquistar mais fazendo menos. Você não precisa fazer o extremo da faixa recomendada, tipo 20 séries por músculo por crescer. Especificamente se a maioria dessas séries não está sendo bem feita. Mas se você consegue fazer 4 ou 8 séries realmente contarem, se treina com intenção, se chega perto ou até a falha com controle absoluto, é aí que mora o progresso. Talvez você precise fazer mais volume eventualmente para extrair tudo do seu físico, mas só seguindo esse passo a passo que eu apresentei aqui, você vai realmente saber se precisa mesmo disso. Eu já treino há muito tempo, e o que mais fez diferença não foi fazer mais, foi desenvolver mais habilidade. Eu já fui daqueles de fazer 30 séries em um leg day. Mas com o tempo eu cheguei a um ponto em que o meu treino, ele tá super bem afiado, intencional e
Tudo está sob meu controle. Eu não estou só marcando presença, eu estou presente em cada série, em cada repetição. No fundo, a musculação é sobre desenvolver habilidade. E quando você aborda isso passo a passo, algo mais incrível acontece. Com cada passo você ganha mais confiança. E essa confiança substitui a insegurança, o medo de não evoluir rápido o suficiente e a pressa de querer fazer mais antes de estar realmente pronto. Se você tentar pular da faixa branca para preta de uma vez, você não só ignora o aprendizado, mas isso cria estresse desnecessário, pressão e até mesmo dúvida. Mas quando você conquista cada passo, o processo fica mais claro, mais recompensador e muito mais sustentável. A gente não está apenas buscando progresso, a gente está trabalhando rumo à maestria pessoal. E é esse o verdadeiro objetivo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha, se inscreve no canal e, como sempre, se você tiver dúvida ou comentário, deixa aí embaixo. Vamos tentar manter esse espaço positivo e respeitoso, um lugar onde a gente se apoia, aprende junto e cresce junto. É assim que fazemos o esporte evoluir. A gente evolui junto dele. Espero que você tenha aproveitado, tenha um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima.